Querido Deus, Pai Santo, Senhor de toda glória, nós estamos em Tua presença, meu Senhor, para Te louvar, bendizer o Teu nome, suplicar pela igreja, ajudar os que estão começando, ó Deus. Ó Pai querido, ajuda-nos, nos dá graça no nosso desejo, no nosso sentimento, Senhor, no nosso objetivo de trazer a palavra, Senhor, de ajudar, de orientar, de contribuir com a tua igreja. Deus fiel, abençoe e guarda os meus irmãos, guarda cada vida, cada família, cada ministro teu. Toma em tuas santas mãos, Pai, os teus servos na cidade e no campo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Estamos de volta, meus queridos irmãos, com a palavra ao amanhecer. Privilégio associado à responsabilidade e a um grandioso prazer de ser útil. Não posso jamais esquecer e, vez por outra, vou frisar. Conheci a Cristo aos 16 anos. E apesar de mim, apesar de toda fraqueza e fracasso, nunca deixei de contribuir. Com pouco ou com muito. Com poucos ou com muitos. Para um e para uns, para alguns. E, através do rádio e das redes sociais, para multidões. Feliz com Deus, feliz na Igreja do Senhor, feliz na missão. Minha palavra de gratidão à Igreja, em nome do pastor Davi, meu querido pastor, meu querido amigo, a gratidão a todos pela homenagem que nos prestaram. E eu ainda brinquei. Pastor Guedes plantou, pastor Davi regou e o pastor Freire está se beneficiando. Eu brinco com coisa séria também. Nosso texto, meus queridos irmãos, Salmo 109. Salmo 109, nós vamos ler os 3 primeiros versículos, aí vamos ler de 7 a 17. Se torna uma leitura um pouquinho grande, mas é necessária, é uma imprecação sobre os ímpios, sobre os perversos. O salmista, assim como eu, você, não podemos fazer justiça contra os nossos inimigos, mas nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, nos ensinando a entregar nossa causa. Só que o salmista, na época dele, se fazia imprecação. Salmo 109, versículos de 1 a 3 e do 7 ao 17. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas, pelejaram contra mim sem causa. Versículo 7. Quando for julgados, saia condenado, e a sua oração se torne em pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos seus filhos, e viúva a sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos, e busquem pão fora de seus lugares desolados. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem os estranhos o seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Despedaça
desapareça a sua posteridade e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes, estejam sempre perante o Senhor, para que façam desaparecer a sua memória da terra. Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu o homem aflito e ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Meus queridos irmãos, eu tenho 56 anos de fé completos. Eu leio a Bíblia antes da conversão, portanto, eu tenho 60 anos de leitura da Bíblia. Eu comecei a ler aos 12 anos. Tenho 60 anos de leitura da Bíblia. 56 anos de conversão. E eu quero dizer para vocês que nunca entendi as imprecações, mas tem várias, são muitas imprecações. E eu nunca entendi as imprecações como eu gostaria de entender. Eu sou professor há 54 anos. Claro que houve uma evolução grandiosa para mim estar falando assim, para o modo e para o quê? Eu era simplesmente alfabetizado. Tinha quarta série quando eu comecei. E o resultado é que eu nunca deixei de ensinar. E eu ensino sobre imprecações, sem entender como eu gostaria. Mas, meus queridos, o ser humano, com a áurea de pecados, de corrupções, de maldade, se orgulhando de ser perverso, ele motivava no passado e ainda hoje motiva alguém a desejar a morte daquele parente perverso, daquele ímpio perverso, daquele vizinho perverso, daquela autoridade perversa, daquele religioso perverso. E o mundo é lotado de perversos. Não deveria estar lotada a igreja, mas também está lotada de perversos. A igreja, infelizmente, eu tenho que falar a verdade. A igreja tem perversos, aproveitadores, mercenários, inimigos de Cristo e da cruz de Cristo. Eles pregam o que eles querem, eles fazem o que eles querem, acreditam pro forma e ilude o público. E tem gente pedindo a morte deles. Porque eles estavam no passado e eles estão no presente, fazendo a mesmíssima coisa que sempre fizeram, maldades. O salmista diz, ó Deus do meu louvor. O salmista tem comunhão com Deus e não pode matar gente. Que eu tinha um aluno que dizia que é um erro, a gente poder matar. Eu tenho um aluno que diz, é um erro, pastor, a gente não poder matar. Então, ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio, a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Agora, a razão, a motivação para essa imprecação. Versículo 3. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Eu não quero, meus queridos irmãos, ter uma causa para pedir a morte de ninguém. Eu não quero ter uma causa
para desejar a morte. Mas, como eu sei que a gente não se conhece, talvez eu ainda, mesmo o silêncio, achasse bom. Se uma pessoa que rouba uma família, mata uma mãe, mata um pai, dizima os filhos, sequestra pessoas, uma pessoa dessa morrendo, eu não tenho lamentação. Mas a única lamentação que eu tenho é porque eu sei que ela pereceu no crime e vai perecer no juízo, a segunda morte. Mas aqui a questão do salmista é que todo mal praticado contra ele era sem causa. Aí no versículo 7, claro que ele ia gostar desta pessoa que fez tanta injustiça ser condenado. O Brasil vai fazer uma festa se houver isto. Quando for julgados, quando estiver num júri, sejam condenados. E se inventar de fazer uma oração, não sejam ouvidos. A oração se torne pecado, abominação, abominável. Na verdade, isso aqui já era revelado. A oração do ímpio é uma abominação. Ele insulta Deus a vida toda com toda perversidade. Quando no aperto vai fazer oração, insulta de novo. Aí vem a imprecação propriamente dito, versículo 8. Sejam poucos os seus dias, que a terra engula eles vivos. Aquilo que aconteceu com Coré, o salmista não está de todo errado, ou de todo desautorizado, ou de todo agindo diferente do habitual. Sejam órfãos seus filhos e viúva sua mulher. Sejam errantes. A versão que eu leio aqui é mais pesada do que eu. Vagabundos. Sejam vagando. Pedinte os seus filhos e busquem pão fora de seus lugares desolados. Lance o credor mão de tudo quanto tenha. Também era comum. Jesus usou a parábola. E os profetas, o profeta Eliseu fez aquele milagre da multiplicação do azeite, porque o credor queria levar os 2 filhos da viúva. No versículo 12 diz, não haja ninguém que se compadeça dele. Não haja ninguém que se compadeça dele. Nem haja quem favoreça os seus órfãos. Era uma imprecação terrível. Era uma imprecação terrível. Desapareça a sua posteridade e o seu nome seja apagado na seguinte geração. É uma imprecação terrível. Mas para que um ímpio viver tanto? A gente até se admira. E eu espero nunca responder diante do meu Deus por uma coisa que eu sou completamente adversário da ideia. E está na Escritura. O pior rei de Judá foi Manassés. E reinou 55 anos. 55 anos. 50 anos aproximadamente fazendo misérias e 5 anos aproximadamente reconhecendo a miséria que fez. E Deus tem um atributo chamado longanimidade, que é o motivo da minha salvação e da tua, que contemplou o Manassés. Ainda deu oportunidade ao perverso Manassés. E ele se corrigiu. O coração de Deus é incompreensível aos homens, até os convertidos. Neste versículo 13 diz, desapareça a sua posteridade e o seu nome seja apagado na seguinte geração. O infeliz do Manassés está na Bíblia Sagrada até hoje. Eu acho infeliz porque
Já pensou você ter uma oportunidade de 55 anos e aproveitar para fazer o mal durante 50? Deixar só um sobejinho de vida para Deus? Mas Deus é misericordioso, aceitou. Versículo 14. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais. Aquela iniquidade que você tem, eu tenho, todo mundo tem. Que o Davi chamava os pecados da mocidade. E não se apague o pecado de sua mãe. É uma poesia, e esta segunda frase é só para fortalecer a primeira, mas quem sabe tem a outra coisa por trás. Esteja na memória do Senhor. Que coisa, porque o Senhor promete não lembrar mais dos nossos pecados. Não lembrar mais dos nossos pecados. E no versículo 15 ele diz: antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. É terrível. No versículo 16 ele diz, também outra grande razão: porquanto não se lembrou de fazer misericórdia a ninguém, antes perseguiu os aflitos, os necessitados, perseguiu injustamente, para que pudesse até matar o quebrantado, o ímpio. Mas era tão ímpio a descrição feita aqui, que ele não tinha misericórdia do homem aflito, não socorria o homem necessitado e odiava os quebrantados de espírito, desejando matar. Aí o 17 é o suprassumo desta imprecação. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E assim como não desejou a bênção de Deus, se afaste dele. Meus queridos irmãos, é uma das piores imprecações da Bíblia Sagrada. Mas Deus inspirou o salmista para registrar e deixar um alerta: não vale a pena fazer o mal ao próximo. Não vale a pena desejar o mal ao próximo. Não vale a pena ser inimigo do justo. E é uma maldição ser inimigo de Deus, da palavra de Deus, da igreja de Deus. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos, a sua maravilhosa igreja, e tenha misericórdia dos perversos, precipitados, desviados e blasfemadores. A minha intercessão hoje é pelos ministros de Deus, os que eu não vejo há tempo. Tem muitos que são meus amigos do coração. Amo de verdade, de fato, meus amigos, meus pastores. Alguns já estão com Jesus. E a minha oração é pelos ministros de Deus e suas esposas e famílias. Bendito Senhor, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Eu te louvo, Senhor, pela minha vida, pela Tua bondade, pelo santo ministério que abracei. Eu te louvo, Senhor, pela minha missão maravilhosa, quase gloriosa, de pregar a Tua palavra, de ensinar a Tua palavra e de assistir a Tua igreja, de amar o trabalho da Tua alma. Amado Senhor, abençoa os meus irmãos, toda a Tua igreja em toda a terra, e aos meus pares, os ministros do Evangelho, os pastores e mestres da Tua igreja, nas suas muitas denominações. Abençoa
guarda, ajuda, enche seus corações de graça e cubra, Senhor, com a sombra das tuas santas mãos, a sua família, esposa, filhos e descendentes. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!